Já alguma vez paraste para pensar no papel invisível, mas essencial, que os gases industriais desempenham no nosso dia-a-dia? Desde a produção de semicondutores até a assistência médica domiciliar, a empresa que vamos analisar hoje está a impulsionar a inovação e a liderar a transição energética global. Neste episódio vamos mergulhar nos bastidores dessa gigante deste setor, explorando os seus segmentos de negócio, aquisições estratégicas e como é que a mesma se posiciona para um futuro mais sustentável. Se queres entender como é que a Air Liquide se tornou numa referência mundial, fica comigo e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Air Liquide é uma das principais empresas globais no setor de gases industriais e medicinais, com uma história que remonta a 1902. Com operações em dezenas de países e uma base diversificada de clientes e setores, esta empresa é reconhecida pela sua capacidade de inovação e resiliência em mercados cíclicos. A empresa francesa tem como objetivo impulsionar o progresso industrial e social através do fornecimento de soluções de gases que promovem a transição energética, reduzem a pegada de carbono e melhoram a saúde global. Ora, a Air Liquide divide o seu negócio em 3 segmentos, mas na prática 95% da receita provém de um apenas, o segmento do gás e serviços. Este segmento tem várias linhas de negócio muito interessantes, uma delas é relativa às grandes indústrias. Esta linha representa 28% da receita e está focada na produção e fornecimento de gases industriais essenciais como o oxigênio, o nitrogênio, o argónio, o hidrogênio ou o monóxido de carbono, usado em setores pesados como a metalurgia, a química, a refinaria de petróleo e energia. Os produtos são fornecidos através de gasodutos ou entregues por via rodoviária e ferroviária. Nestes casos, o modelo de contratos da empresa é celebrar contratos de longo prazo, de 15 a 20 anos, com as cláusulas Take or Pay, garantindo assim volumes mínimos de compra. Esta previsibilidade a tão longo prazo gera receitas estáveis e protege a empresa de oscilações cíclicas. A nível histórico, em 1986, a aquisição da Big Three nos Estados Unidos ampliou a rede de gasodutos na região da Costa do Golfo e, mais recentemente, em 2021, a empresa inaugurou a maior planta de eletrólise no mundo, no Canadá, que utiliza energia renovável para produzir hidrogênio verde. A segunda linha de negócio é o comércio industrial, que representa 43% da receita. A ideia desta linha de negócio é oferecer gases em cilindros ou a granel, atendendo a uma ampla variedade de indústrias, incluindo a alimentícia, a metalúrgica, farmacêutica, eletrónica ou soldagem. A Air Liquide também fornece equipamentos e soluções para aplicações industriais. A empresa mantém assim uma extensa rede de centros de armazenamento e transporte, alguns deles nos locais dos próprios clientes, garantindo entregas rápidas e seguras. A diversificação de setores atendidos aqui aumenta a resiliência deste segmento. A nível histórico, em 2016, a empresa adquiriu a Airgas nos Estados Unidos, consolidando a posição como líder da distribuição de gases no mercado norte-americano e, mais recentemente, investiu muito fortemente na Ásia e em África, estabelecendo novas unidades de produção e centros logísticos. Vocês podem ver no gráfico que estas linhas de negócio são as zonas a laranja e verde, sendo que normalmente as instalações de armazenamento estão localizadas até 250 km de distância da planta de produção. Para distâncias mais longas, a Air Liquide constrói plantas ou infraestruturas mais pequenas nas imediações dos clientes, com a tal garantia dos contratos a longo prazo. Saltando para a terceira linha de negócio, esta diz respeito à saúde e está representada a azul. Aqui a empresa fornece gases medicinais como o oxigênio e o nitrogênio, equipamentos hospitalares e soluções para atendimento ao domicílio de pacientes com doenças crónicas. Também oferece ingredientes especiais para as indústrias farmacêuticas
farmacêuticas e cosmética. Como nós sabemos, o envelhecimento populacional, um pouco por toda a Europa, e o aumento da procura por soluções de saúde ao domicílio impulsionam o crescimento ou a necessidade desta linha de negócio. E a nível histórico, em 1990, a empresa lançou o tal negócio do Home Healthcare, expandindo serviços de terapia domiciliar na Europa. A Air Liquide implementou também programas para fornecer oxigênio medicinal em regiões com baixos rendimentos, como a África e o Sudeste Asiático. Para fechar o segmento dos gases e serviços, temos finalmente a linha de negócio da eletrónica, que representa 9% da receita. Esta é uma linha de negócio onde a empresa fornece gases de ultra pureza e materiais avançados essenciais para a produção de semicondutores, painéis fotovoltaicos e displays. Este segmento está fortemente concentrado na Ásia, como seria mais ou menos de esperar, devido à presença de grandes fabricantes de microchips na região. A nível histórico, em 1985, esta empresa entrou no mercado japonês de semicondutores, estabelecendo parcerias com os que eram fabricantes líderes até então, e recentemente decidiu expandir a construção de novas plantas em Taiwan e na Coreia do Sul para atender a procura cada vez maior por chips mais avançados. Fora deste segmento, e com contribuições residuais, a Air Liquide tem ainda uma componente de engenharia e construção que representa 2% da receita, e este é um segmento onde se projeta, desenvolve e constrói as tais unidades de produção de gases industriais, tanto para o próprio grupo como para terceiros. Também aqui a empresa pode construir plantas ou fábricas para setores da energia tradicional, renovável e alternativa. E por fim, o último segmento, que também não chega aos 3% da receita, está focado nos mercados emergentes, com soluções tecnológicas em biogás, hidrogênio, captura de carbono e tecnologias disruptivas para setores como a transição energética e Deep Tech, a que a empresa dá o nome de mercados globais e tecnologias. Dito isto, podemos resumir o gráfico que vimos num que explica o negócio de forma muito mais simples. É fácil de perceber que esta se trata de uma indústria altamente monopolista, já que as barreiras de investimento inicial são enormes, a construção de gasodutos ou de plantas enormes de produção não acontecem todos os anos, nem todas as décadas, pelo que a Air Liquide tem uma enorme vantagem competitiva em mercados como o americano, de onde chegaram em 2023 mais de 10 mil milhões de euros, ou por exemplo do europeu, onde conseguiu ligeiramente menos do que isso. Reparem que a composição dos mercados por região é bem distinta, onde nos Estados Unidos nós vemos uma forte presença da área comercial ou distribuição, o tal transporte até aos clientes. Na Europa é um bocadinho ao contrário, o setor industrial é dominante, seguido de perto pela componente comercial e pela da saúde. Em África, a componente industrial é de longe a mais importante e no continente asiático impera, como vimos, a componente eletrónica. Portanto, temos necessidades geográficas bem distintas para cada uma das linhas de negócio desta empresa e ainda antes de passar aos números de 2024, faltou salientar aqui que não é só a construção dos gasodutos que torna difícil aparecerem novos concorrentes, o processo para transformar ou captar os diferentes gases que necessitam é complexo e exige infraestrutura muito significativa. Um desses processos é a destilação criogénica e outro, porventura, se calhar mais conhecido, a eletrólise. São processos diferentes, com necessidades energéticas também diferentes, mas vitais na obtenção de gases raros ou simplesmente na separação entre o hidrogênio e o oxigênio para posteriormente serem todos transportados. Mas vamos a números. Em 2024 ainda só conhecemos o relatório semestral, mas podemos ver uma ligeira queda quer na receita, quer nos lucros líquidos, derivada do impacto nas diferentes divisas das regiões onde a empresa opera. O lucro operativo recorrente, o tal associado a contratos de longa duração, subiu 5% e a margem do mesmo até é bastante elevada para as minhas expectativas, tendo ficado próximo dos 20%. Os lucros líquidos dependentes desta recorrência também subiram em cerca de 3% e esta desaceleração na receita, aliada à tal componente da divisa, também é resultado de uma queda na produção industrial na Europa, da qual nós temos estado a assistir, por exemplo,
a problemas com a indústria automóvel. No que toca à posição financeira, os quase 50 mil milhões de euros em ativos são maioritariamente infraestruturas e quase 29% dizem respeito à componente de goodwill ou aquisições feitas no passado, ou seja, um valor intangível. Os 1,7 mil milhões de euros em caixa são curtos comparados com a dívida total da empresa, que supera os 10 mil milhões, mas com o EBITDA na casa dos 7,5 mil milhões, a alavancagem não se apresenta como um problema, já que rondaria ali um múltiplo de uma vez. A dívida, essa é maioritariamente composta por obrigações e investimentos privados e apresenta maturidades a rondar os 1.000 milhões de euros todos os anos até 2028. Para perceber se existe capital a entrar suficiente para ir pagando estes valores, temos então de olhar para os fluxos de caixa da Air Liquide. Ora, em 6 meses de 2024, a empresa viu entrar 2,8 mil milhões de euros, que usou para pagar as despesas de manutenção, na casa dos 1,6 mil milhões, deixando livres 1,2 mil milhões de euros. A questão aqui é que a empresa também paga um dividendo e já gastou 1,7 mil milhões de euros. Este é um pagamento anual, mas digamos que seria necessário fazer em fluxos de caixa livres, pelo menos mais 500 milhões de euros na segunda metade do ano, apenas para superar a necessidade de financiamento externo. Para esclarecer este ponto, eu fui então olhar para os fluxos de caixa de 2023 e ficou claro que existe aqui bastante margem para pagar o dividendo. Reparem que o mesmo ocupou cerca de metade dos fluxos de caixa livres o ano passado, ou seja, metade do que sobra depois de retiradas as despesas de manutenção, ou como costumamos designar, o CAPEX. O ano passado, a empresa também reduziu em 1,2 mil milhões de euros a dívida que tinha, um valor que este ano está nominalmente igual, mas em sentido contrário. É verdade que a alavancagem não é um problema, mas também não queremos ver uma empresa a endividar-se para pagar dividendos aos acionistas. Bom, entendido o modelo de negócio e a atualidade da empresa, vamos então afastar-nos e perceber a trajetória que a mesma traz desde 2015, antes de começarmos a projetar o seu futuro. E o que vemos aqui é uma receita a crescer a 5% ao ano, com uma margem bruta estável, um EBITDA a crescer a 6% ao ano, com uma ligeira expansão na margem para os 28%, e um lucro líquido com uma tendência muito bonita e um crescimento de 7% ao ano. A margem líquida acima dos 12% é um sinónimo de qualidade, mas estes crescimentos têm um pequeno senão. É que, da mesma forma que animam qualquer investidor que se cruze com a empresa, facilmente nos fazem regressar à terra para perceber que estão constantemente a diluir os acionistas, colocando mais ações em circulação e atirando assim, por exemplo, os lucros líquidos por ação para crescimentos anuais de apenas 1%. No entanto, há aqui uma parte positiva que se calhar poucos conhecem. É que esta diluição é resultado de um programa de oferta gratuita de ações, bónus, aos acionistas que tenham as suas ações registadas com a empresa. Se isto for verdade durante mais de 2 anos, ainda recebem um bónus de 10%. Ora, este comportamento já acontece há mais de 30 anos consecutivos e explica o porquê desta diluição constante. Isto significa que por cada 10 ações que o acionista tenha registado com a empresa, a mesma oferece uma todos os anos. No que respeita à performance, a trajetória de métricas como o ROIC é animadora, apesar de não ser um valor incrível, é sólido e parece ter capacidade para continuar a melhorar no futuro. A nível da alavancagem, a Air Liquide reduziu o múltiplo de 3 vezes para apenas uma, através de uma combinação do crescimento do EBITDA, mas também da redução da dívida, passou de 16 para 11 mil milhões em 8 anos. Terminando este passeio histórico pelos fluxos de caixa. Estes cresceram a 12% ao ano, um valor muito bom, mas lá está, contabilizando a diluição, fica-se apenas pelos 7% por ação. Os fluxos de caixa relativos à propriedade acionista cresceram mais lentamente, dada a desalavancagem que eu vos mostrei, e estamos a falar de 10% de crescimento nominal ou 4% por ação. No que respeita ao dividendo, mostrou um crescimento anual abaixo deste valor, o que é muito importante na temática da sustentabilidade do mesmo, e tem mostrado payouts abaixo dos 60%, com raras exceções. Dito isto, estamos prontos para começar a projetar
o futuro. E por onde é que vamos começar? Bem, vamos começar a olhar para as perspectivas de uso de gases industriais até 2023. Ora, um crescimento de 7% ao ano anda em linha com o que a Air Liquide foi capaz de apresentar no passado, retirando aqui da equação a tal diluição. É possível que a exposição à região europeia abrande ligeiramente este crescimento, mas ainda assim eu decidi projetar o EBITDA para crescimentos entre os 5% a 7%, resultando numa valorização anual de 5% mais o dividendo. Eu estou aqui a assumir que a dívida não se reduz até lá e que o múltiplo de saída andaria nas 11 vezes. Mudando para a projeção dos fluxos de caixa, o máximo que eu estou disposto a atingir de crescimento são os 5% anualmente, já que no passado a empresa se tem ficado pelos 4%. Aliás, a própria empresa, a nível de receita, aponta para crescimentos a valores históricos, pelo que quem seria eu para nos fluxos de caixa fugir desse registro, mesmo sabendo o enorme investimento em infraestruturas nestes últimos 3 anos. Assim sendo, o valor intrínseco para crescimentos entre os 4% a 5% é de 118 euros, para fluxos de caixa descontados a 9%. Ora, este valor intrínseco está 25% abaixo do valor atual de mercado, que já de si vem em queda desde março do ano passado, onde tocou brevemente os 180 dólares. A nível de múltiplo preço-benefício, é verdade que agora a proposta de valor é muito mais atrativa, afinal de contas estamos a falar de um múltiplo PE de 22 vezes os lucros de 2025, quando historicamente esta empresa apresenta valores a rondar as 28 vezes. Mas lá está, pagar 22 vezes por uma empresa que na prática cresce a 1% é, na minha opinião, muito desafiante. Comparando rapidamente esta com as empresas como a Linde ou a APD, nota-se que o mercado valoriza mais estas duas últimas, talvez porque apresentem melhores margens, mas o que é certo é que andam todas com um múltiplo preço-benefício para os lucros do próximo ano na casa das 20 vezes. Porquê? Bom, porque se olharem para o retorno destas empresas no mercado, quer a Linde, quer a Air Products, apresentam performances muito superiores à Air Liquide. Aliás, eu vou só colocar aqui o S&P 500 a laranja e reparem como foi a única empresa das três que desde 1998 não conseguiu bater o mercado. Se eu reduzir a janela temporal para a última década, o cenário é mais homogéneo, mas continua a ficar atrás da concorrência. Portanto, eu não estou aqui a dizer que a performance do mercado, sobretudo no passado, vai ditar o comportamento da empresa no futuro. Eu estou a demonstrar que, mesmo tendo apresentado um registro histórico de excelência, porque o é, não tem sido suficiente para superar a concorrência. É sem dúvida uma empresa que opera num oligopólio, com as que vimos, e um par de outras empresas, que pode ser interessante caso se confirme a entrada da Europa e dos Estados Unidos numa recessão e assim desvalorize ainda mais o preço da mesma. Mas de momento não me parece estar a um preço suficientemente atrativo. No entanto, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a empresa assim que passa pela caixa dos comentários e deixa o teu bitite. Semana negativa para os mercados norte-americanos, mas positiva para o continente europeu. O Nasdaq apresentou perdas superiores a 2%, ligeiramente acima do que o PSI foi capaz de sangrar, ao contrário, por exemplo, do mercado francês que ganhou 2% ou do italiano que quase que atingiu os 3%. De um lado, enquanto as obrigações do governo americano caíram significativamente, impactando dessa forma os índices norte-americanos, a energia levou a Europa a bom porto. Por cá, no nosso cantinho, o preço das casas continuou a subir no último trimestre do ano passado, um valor inclusivamente quase 3 vezes superior ao registado na zona euro. A bolha imobiliária continua a aumentar de tamanho e é uma questão de tempo até as rendas seguirem o mesmo caminho. É verdade que atualmente existem restrições para controlar a subida das mesmas, mas, como seria de esperar, o capital encontra sempre uma maneira de contornar as limitações. Noutra nota, o ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, veio alertar de que devemos preparar-nos para a possibilidade de uma guerra com a Rússia, já que ele não vê grande futuro nas negociações de paz ou acordos entre a mesma e a Ucrânia. Se os Estados Unidos puxarem o tapete e com as grandes economias europeias a claudicar neste momento, está montado o cenário para mais dificuldades no curto prazo. Esperemos que não chegue a esse nível.
Parece também que Mário Centeno vai ter de dar explicações sobre a opacidade salarial no Banco de Portugal. Já todos sabemos que o salário de Centeno é superior, por exemplo, ao de Jerome Powell, mas o que está aqui em xeque são os salários dos consultores, que ao que parece não são conhecidos, nem os critérios nem as tarefas que esses mesmos consultores desempenham. Depois das novelas da TAP e das Gêmeas, mais recentemente, agora vamos ter a novela do Banco de Portugal, assim que preparem lá as pipocas. No que respeita ao portfólio, esta foi uma semana recheada de ação. Eu reforcei a minha posição nas empresas Greggs e Hershey's. A primeira porque depois do CEO da empresa alertar que o tráfego nas lojas está a diminuir, em linha com a economia, a ação caiu mais de 20% em 2 dias, o que eu considero ridículo para uma das melhores empresas do Reino Unido. Depois, a Hershey's porque atingiu um valor de suporte numa altura em que o preço do cacau promete voltar a subir este ano, um contexto que forçou inclusivamente a empresa a pedir uma autorização especial para fazer um hedging ao preço da matéria-prima. E por fim, abri uma posição na Qualis, da qual publiquei um episódio há umas semanas e que podem ir ver e perceber o porquê deste meu investimento. A nível de dividendos, a EPD subiu o seu em 2%, já o portfólio fechou a semana com 55% de valorização, tendo arrecadado perto de $28 em janeiro. Antes de fechar o episódio, dizer-vos também que passem pela nova página web, dividendosportugal.com, onde podem ficar a conhecer um pouco mais do projeto e do que podem esperar da comunidade no Patreon e no Discord. E uma das coisas que claramente vai agradar são as análises fundamentais, onde precisamente na terça-feira passada saiu a International Paper, assim que passa pelo Patreon e encontras dezenas de análises exclusivas. Da minha parte, é tudo por hoje. Deixa o teu like por aqui, se retiraste valor deste episódio, e segue-me no Instagram, onde eu vou subindo mais conteúdo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. In my opinion, a society that aims for equality before liberty will end up with neither equality nor liberty. And a society that aims first for liberty will not end up with equality, but it will end up with a closer approach to equality than any other kind of system that has ever been developed. Now, that conclusion is based both on evidence from history, across history, and also, I believe, on reasoning which, if you try to follow through the implications of aiming first at equality, will become clear to you. You can only aim at equality by giving some people the right to take things from others. And what ultimately happens when you aim at equality is that A and B decide what C shall do for D. Except that they take a little bit of a commission off on the way.